Boa tarde, crianças. Hoje estamos dando início ao desafio que é de realizar esse trabalho à distância, porque, como vocês sabem, nós não podemos estar juntos na sala de aula por conta da pandemia. Mas, mesmo assim, a gente deve manter a esperança e ter a certeza de que tudo isso vai passar e que logo a nossa vida vai voltar ao normal. Hoje nós daremos início à nossa primeira aula de matemática e vamos falar sobre o uso dos números no dia a dia. Como vocês sabem, na nossa vida, todos os dias, em diversas ações que a gente pratica, em diversos momentos, a matemática ela está presente. Por exemplo, vocês estão afastados da escola há muitos dias durante essa quarentena, mas será que a matemática saiu da nossa vida? Será que saiu da cabeça de vocês? Com certeza não. Inclusive os números, eles não saem da nossa cabeça nesse momento de dificuldade, quando a gente pensa no número de pessoas que estão sendo infectados, no número de pessoas que estão sofrendo. Então esses números estão aí, isso é matemática. Por outro lado, a gente vê também que muitas pessoas, através de ação solidária, demonstra o seu amor por meio de doação de toneladas de alimento, de doação de dinheiro. Isso também é matemática. Jesus também, ele usou a matemática quando ele realizou o milagre dos pães e dos peixes e partilhou com aquela multidão. Ele realizou ali operações matemáticas, dividindo para que aquele produto se multiplicasse e desse para todo mundo. Pois bem, vamos pensar em muitos produtos que nós temos na nossa casa, produtos alimentícios, objetos pessoais, os móveis da nossa casa, e lembrarmos que esses produtos geralmente eles vêm do comércio, né? E trabalhamos com números quando nós vamos ao comércio, mas o que esses números geralmente indicam? Vamos dar alguns exemplos. Esses números eles indicam geralmente medidas, eles indicam quantidades, eles podem indicar ordem, eles podem indicar códigos. Por exemplo, quando você vai ao comércio fazer compra, muitos dos produtos que a gente compra, eles são vendidos, e aqueles números eles representam medidas, porque existe, por exemplo, se eu for comprar um quilo de arroz, né, comprar arroz, vem um número reindicando a quantidade de arroz, a medida que tem naquele pacote. Se é 1 quilo, se é 5 quilos. Se você vai comprar carne, né, você vai comprar 1 quilo ou 2 quilos de carne. Mas nem todos os produtos eles indicam medida, mas muitos deles indicam. Por exemplo, se eu for comprar uma caneta, eu não vou comprar a caneta baseada numa medida, né? Eu posso comprar uma caixa de caneta, a caixa de caneta ela vai indicar o número de caneta que tem naquela caixa, então esse número não está indicando uma medida, ele vai indicar a quantidade de caneta. Se eu for ao mercado comprar um produto desse, eu vou observar aqui no rótulo a medida, está indicando a medida, ele pesa 200 gramas. Temos aqui um outro produto no tamanho maior, né, que está indicando uma medida de 500 gramas. Então, o que esse número está indicando? Ele está indicando uma medida. Inclusive, eu quero dar uma dica para vocês, que esse aqui, ele pesa 200 gramas e esse aqui 500. Na hora da gente comprar o maior, a gente sai lucrando, porque, por exemplo, eu paguei 10 por esse e paguei só 18 por esse. Aqui a diferença de 200 gramas para 500 gramas. Se nós formos comprar azeite, esse produto ele é vendido baseado também em uma medida. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela mede 250 ml. Eu compro baseado na medida. Aqui temos uma outra garrafa do mesmo produto que está indicando que é 500 ml. Se eu for comprar linha de pesca, o que vai acontecer? Eu vou olhar aqui no rótulo, ele está medindo 100 metros. Esse número está indicando o quê? Ele está indicando a medida da quantidade de linha
que tem aqui. Então, muitos produtos, como eu já falei para vocês, eles indicam medidas. Você vai comprar feijão, arroz lá no supermercado, nos rótulos ele está indicando a quantidade de grama ou de quilograma do produto que você comprou. Esse produto ele está indicando medida. Se eu for comprar um barbeador, por exemplo, eu não vou comprar esse barbeador baseado na medida, mas eu posso comprar diversos barbeadores. Então esse número não vai indicar a medida. O que ele vai indicar? Ele vai indicar a quantidade. Se eu comprar só um, e o valor também vai indicar a quantidade, né? O valor do produto. O número que eu comprei, a quantidade que eu comprei, indica a quantidade, e o valor também que eu comprei vai indicar a quantidade. Se eu for comprar um bloco desse aqui, eu não vou comprar baseado na medida. Eu posso comprar um, eu posso comprar dois, posso comprar três. Então, esse número que estabelece a quantidade de bloco que eu comprei, vai indicar a medida? Não. Ele vai indicar a quantidade que eu comprei. Então, o número foi usado para estabelecer, para indicar a quantidade. Existem também, crianças, números que indicam ordem. Vocês gostam de enfrentar fila? Se você chegar na fila para pegar um lanche, você gosta de ser o primeiro da fila, gosta de ser o segundo, gosta de ser o 20º, por acaso? Isso aí eu não sei, mas só sei que uma fila, ela indica que ideia de ordem. Então, se você é o terceiro da fila, esse número terceiro está dando a ideia de ordem. Então, ele está indicando ordem. Se você está participando de uma competição de corrida, você chegou em 10º lugar, esse 10º está indicando ordem. Diferente de estar indicando medida ou diferente de estar indicando quantidade, está indicando ordem. Outra coisa importante também sobre os números é que eles também podem indicar códigos. As senhas, alguém tem a senha lá da sua conta bancária, os números que indicam placas de veículos, sejam motos ou sejam carros, eles são números que indicam códigos. Espero que vocês tenham entendido essa explicação que eu falei para vocês sobre os números que indicam medida, sobre os números que indicam ordem, quantidade e código. E para completar nossa aula, quero que vocês, continuar nossa aula, quero que vocês deem uma olhada no vídeo a seguir e fiquem de olho nos números que aparecem nesse vídeo. O 10º pico mais alto do Brasil é o Pico Três Estados. Ele fica localizado na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Daí o seu nome. O Pico Três Estados fica localizado nos municípios de Passa Quatro, em Minas Gerais, Resende, no Rio de Janeiro, e Queluz, em São Paulo. O 9º pico mais alto do Brasil é o Pico Pedra do Sino de Itatiaia, com 2.670 metros de altitude. Fica localizado na Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais, na divisa dos municípios de Itamonte e Bocaina de Minas, fazendo parte também da parte alta do Parque Nacional de Itatiaia. O 8º pico mais alto do Brasil é o Morro do Couto, 8º ponto de maior altitude do Brasil, com 2.680 metros de altitude. O Morro do Couto se localiza na Serra das Prateleiras, no estado do Rio de Janeiro, também integrando a parte alta do Parque Nacional de Itatiaia. O 7º maior pico do Brasil é o Monte Roraima, com 2.739 metros de altitude. Está localizado na Serra de Pacaraima, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Seu relevo é uma meseta, pois o monte tem suas formas parecidas com a de uma mesa. Suas terras estão distribuídas da seguinte forma: 5% em território brasileiro, 10% na Guiana e 85% na Venezuela. A porção brasileira integra o Parque Nacional do Monte Roraima e a porção venezuelana pertence ao Parque Nacional Canaima. O 6º pico mais alto do Brasil é o Pico do Cristal, com 2.769 metros de altitude. O Pico do Cristal está localizado na Serra do Caparaó, no Parque Nacional do Caparaó. Fica no município de Alto Caparaó, no estado de Minas Gerais. Seu nome se deve ao fato da presença de quartzo em sua formação.
O quinto pico mais alto do Brasil é o Pico das Agulhas Negras, com 2.791 metros de altitude. Também é o maior pico do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se no Parque Nacional de Itatiaia, na Serra de Itatiaia, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mais especificamente, entre os municípios de Itatiaia, no Rio de Janeiro, Resende, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas, em Minas Gerais. Fica também na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia. O quarto pico mais alto do Brasil é a Pedra da Mina, com 2.798 metros de altitude. Fica localizado na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A Pedra da Mina é o quarto ponto mais alto do Brasil e também o maior de São Paulo. O cume da Pedra da Mina é a tríplice divisa entre os municípios de Queluz e Lavrinhas, em São Paulo, com Passa Quatro, em Minas Gerais. O terceiro pico mais alto do Brasil é o Pico da Bandeira, com 2.892 metros. Este é o maior pico de toda a região sudeste do Brasil e possui a terceira maior altitude de todo o território brasileiro, exatamente 2.892 metros. O Pico da Bandeira está localizado na Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, mais especificamente no Parque Nacional do Caparaó. Seu nome se deve ao fato de que Dom Pedro II, no ano de 1859, ordenou a fixação da bandeira do Império em seu topo. O segundo pico mais alto do Brasil é o Pico 31 de Março, com 2.972 metros de altitude. Fica localizado na Serra do Imeri, entre Amazonas e Venezuela. O Pico 31 de Março é o segundo maior ponto do relevo brasileiro, apresentando 2.972 metros de altitude. A parte brasileira pertence ao município de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. Contudo, São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais próxima. Este pico faz parte do mesmo maciço do Pico da Neblina, estando a apenas 687 metros deste. E chegamos agora ao pico mais alto do Brasil, Pico da Neblina, 2.993 metros de altitude. O Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil, apresentando exatamente 2.993 metros de altitude. Está localizado na Serra do Imeri, no Planalto das Guianas, estado do Amazonas, na fronteira entre Brasil e Venezuela. O pico empresta seu nome ao Parque Nacional do Pico da Neblina, onde está localizado, juntamente com o Pico 31 de Março. Seu nome se deve ao fato da parte superior de seu pico ficar a maior parte do ano encoberto pela neblina. E esses são os 10 picos mais altos do Brasil. E aí, crianças? Vocês gostaram do vídeo? Vocês aprenderam com esse vídeo mais a geografia ou matemática? Eu espero que vocês tenham aprendido as duas coisas. E quero fazer um pedido para vocês. Quero que vocês me enviem pelo WhatsApp uma mensagem escrita ou em áudio me explicando o que esses números que apareceram no vídeo eles estavam indicando. Se eles estavam indicando ordem, se eles estavam indicando medida, quantidade, códigos. E não se esqueça que vocês também podem analisar o número que estava no título. Desde já agradeço a atenção de vocês e me despeço. Tenham uma boa tarde e até a próxima aula.